que acha que jiu-jitsu é apenas uma luta, mas só quem vive isso sabe que isso é um espelho. Nosso canal tá aqui para trazer para vocês como o esporte muda vidas dentro e fora do tatame. E hoje eu trouxe alguém para falar para vocês, alguém que vive isso há 12 anos, que passou por esse confronto e que tem uma história para contar. Então, para começar, eu vou pedir para ele se apresentar um pouco pra gente. Fala galera, tudo bom? Me chamo Douglas, tenho quase 28 anos, tenho 12 anos de prática de jiu-jitsu, pratico alguns outros esportes, porém o meu esporte mais havido é o jiu-jitsu, apesar de eu fazer judô, de eu fazer musculação, são 12 anos nessa trajetória aí. Minha relação com o jiu-jitsu estão desde os meus 15 anos de idade, que eu comecei por questões de bullying que eu sofria no colégio, por ser uma pessoa extremamente tímida, e eu vim falar um pouquinho aqui sobre como o esporte, né, mais especificamente como o jiu-jitsu conseguiu me transformar, mas eu também acredito que qualquer esporte tem a capacidade de fazer isso com as pessoas. Então não perde conteúdo. Galera, nossa proposta aqui é mostrar como o esporte pode mudar vidas. E a gente pretende trazer outras pessoas para essa entrevista, esse bate-papo, cada um contar um pouquinho da sua história. E hoje eu vou fazer uma entrevista e algumas perguntinhas pro Douglas. Ele vai contar pra gente um pouquinho sobre como aconteceu na vida dele. Então a gente vai começar com uma pergunta que é bem a base, tá? Eu tô aqui com o roteirinho, a gente vai seguindo. Quando você começou o jiu-jitsu, como você era naquele momento e o que você buscava mudar? Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha, como eu comentei na introdução, 15 anos de idade. Eu era um garoto, até por questões do que eu passei, né? Não é algo que eu já comentei todo mundo, só as pessoas próximas que estão aqui a mim, meus companheiros de treino, eles já souberam dessa história. Eu comecei o jiu-jitsu por questões de bullying que eu sofria no colégio. Eu sempre fui um garoto tímido, sempre fui um garoto extremamente o nerdola da classe, o cara que sentava lá na frente e gostava de estudar. E eu não busquei o jiu-jitsu por um motivo específico. Naquela época eu era muito sedentário. Eu lembro que meus pais sempre quiseram que eu praticasse algum esporte. E convenientemente eu tinha dois amigos na época que eles estavam fazendo jiu-jitsu e eu era muito Maria vai com as outras, e ainda bem eu fui lá fazer uma aula com eles. Eu duvidei que eles estavam treinando mesmo, a gente fez uma aula. E a nível de curiosidade, eu odiei a minha primeira aula de jiu-jitsu. Eu estava sedentário, eu era viciado em jogos online, mas esses meus amigos que já eram mais atléticos, já eram mais do esporte, eles me arrastaram por cerca de um mês e meio. Depois de um mês e meio, aquilo ali se tornou uma paixão. Eu acho que eu senti alguma coisa ali, o ambiente era muito bom e eu senti que aquilo poderia fazer uma diferença na minha vida no futuro, e fez. Bacana. E conta pra gente, qual foi o primeiro momento que você percebeu que o jiu-jitsu ia muito além do que aprender a lutar? Eu acho que foi com questões quando eu comecei a sentir que tudo que acontecia aqui dentro eu poderia levar para melhorar a minha vida. Então, como eu comentei, quando eu percebi que um garoto tímido, eu tinha muitos problemas para falar em público, cheguei a desenvolver ali princípios de fobia social, eu tinha muito medo de falar com os outros. Eventualmente, eu me vi ministrando aulas, ensinando posições, já assumi algumas turmas. Hoje eu sou professor, eu dou aulas particulares de jiu-jitsu, sou personal trainer, também atendo academias. E hoje uma coisa que muitas pessoas falam para mim, que eu me orgulho, é que eu falo muito bem. E quando eu estou ali apresentando meu trabalho, eu falo muito bem. E eu creio que eu senti que aquilo poderia fazer uma diferença, não só aqui no treino, não só para o cara que queria emagrecer, ou para o nerdão que queria aprender a se defender do valentão. Eu comecei a perceber que eu poderia levar aquilo para a minha vida e aquilo ia melhorar a minha vida como um todo. O que o jiu-jitsu revelou sobre você que talvez você não quisesse enxergar antes de estar aqui? Que ele revelou que eu era fraco. O jiu-jitsu ele revela muito que as pessoas, nós somos fracos quando você entra aqui e você é obrigado a enfrentar essas suas fraquezas, né? Quem está assistindo, não sei se teve a chance de executar, de fazer uma aula de jiu-jitsu, mas é um esporte extremamente desconfortável, aonde uma pessoa que é extremamente mais leve do que você, muitas vezes que parece ser inferior a você, ela vai te submeter, ela vai ser superior em você tecnicamente. Se ela for mais treinada, ela vai te colocar em posições de desconforto, e você revela muito das suas fraquezas.
Se você tem um ego fraco, ele vai te mostrar isso aqui no tatame. Se você não gosta de perder, o tatame vai mostrar isso para você. Se você é uma pessoa agressiva, o tatame também vai mostrar isso. Então, o jiu-jitsu ele explora muito essas fraquezas das pessoas e, ao mesmo tempo, ele te obriga, dentro do dia a dia, dentro do convívio da sua equipe, a melhorar-as. Então, você só vai ficar no tatame se você estiver disposto a lidar com cada uma dessas fraquezas que ele vai te mostrar. Muito bom. Qual foi o seu momento mais difícil, mais emocionalmente marcante dentro do jiu-jitsu e o que ele te ensinou? Tem alguns, mas acho que o mais relevante foi mais ou menos quando eu estava na minha transição para a faixa azul e a faixa roxa, aonde eu tinha o sonho de ser competidor profissional. Porém, por muitas coisas na minha vida, eu não tinha condições financeiras de estar me inscrevendo em campeonatos grandes, eu não tinha patrocínio, naquela época eu não sabia mexer em mídias sociais, igual muitos atletas conseguem mexer hoje. E eu também nunca fui, num nível competitivo, talentoso, igual muitos nomes que nós vemos por aí. Eu tinha muitas travas psicológicas, então eu chegava em competições, eu não conseguia performar bem. Muitas vezes eu estava treinando bem, mas não conseguia performar bem nas competições. Aí vinha junto uma cobrança de um garoto que não tinha carreira, não tinha dinheiro, que queria trazer um pouco mais de qualidade de vida para dentro de casa, mas que não estava dando certo. Foi quando eu precisei passar por uma transição e tentar ver o jiu-jitsu como algo além do cenário competitivo. Foi quando eu, de novo, eu superei uma fraqueza, eu superei uma adversidade que foi o medo de falar em público, que foi o medo de interagir com outras pessoas, tinha muito medo de questões sociais e comecei a trabalhar oratória para poder aprender a dar aulas. Fiz a minha faculdade de educação física, porque por mais que eu ganhava algum dinheiro com jiu-jitsu ali nas minhas turmas, eu queria ter uma formação acadêmica, era o sonho dos meus pais que eu tivesse uma formação acadêmica, então eu me formei em educação física, que era algo que estava ali no âmbito do treinamento, que eu ainda poderia continuar com o treinamento, mas mudar essa cabeça de que eu não seria um atleta profissional, que eu não, naquele momento, talvez, eu não teria esta capacidade por N fatores sociais, fatores psicológicos, foi uma virada de chave que me mudou, e hoje eu vejo que me mudou até para melhor. Eu não vejo mais essa necessidade de estar dentro do âmbito competitivo. E o que você tirou de maior aprendizado desse momento? Que às vezes a gente traça um plano na nossa vida e muitas vezes esse plano ele não vai sair como nós esperávamos, né? Muita gente inclusive se frustra com isso, faz 4 anos de faculdade, de um curso que não gosta, vê que não vai querer exercer aquilo e tenta forçar uma barra que muitas vezes não vai levar para lugar nenhum. Então eu aprendi que a gente consegue trabalhar na mesma rota, né? Porque hoje eu ainda continuo trabalhando com jiu-jitsu, compito de vez em quando, atleta amador, mas por mais que ainda não leve a vida de profissional que aquele garoto de 17, 18 anos queria levar, que você pode tomar outros rumos, que você pode ir para outros caminhos e ainda assim curtir aquilo, curtir aquele processo, que a vida ela não é retilínea, ela não vai ser sempre como nós buscamos ser, ela vai tomar alguns caminhos que muitas vezes nós não planejamos, mas nós podemos tirar coisas boas disso, e foi isso que eu consegui tirar com esse momento em que eu tive que fazer essa transição, em que eu percebi que eu não conseguiria levar a vida como um competidor, mas que eu poderia trabalhar ainda com jiu-jitsu de outras maneiras. Já houve algum momento em que você pensou em desistir? E o que se passou na sua cabeça? Vários momentos. Foi o que eu falei, o jiu-jitsu ele não é um esporte fácil, inclusive ele é um esporte extremamente frustrante, porque como citado anteriormente, ele vai expor todas as suas fraquezas e muitas pessoas muitas vezes não estão dispostas a ter essa exposição, trabalhar com essa vulnerabilidade que o jiu-jitsu vai expor, além de ser algo extremamente desconfortável. Quem já fez uma aula de jiu-jitsu sabe que você vem aqui um dia quente, com um kimono que é quente, um cara mais pesado vai te amassar, vai ser situações que você não vai conseguir sair muitas vezes, um treino que você achou que ia ser bom, acaba não sendo, situações de lesões também, por sorte, ao longo desses últimos 12 anos, eu não tive nenhuma lesão grave, mas eu já lidei com
com alunos meus, inclusive, que tiveram lesões, que ficaram um tempo afastado, e é frustrante, porque quando você volta, você não está no mesmo ritmo, você fica com aquele medo daquela lesão, mas, de novo, momentos para desistir, você pensa em vários, principalmente quando as coisas não estão dando certo, igualmente na nossa vida, exatamente, muitas vezes quando o momento não está dando certo, você pensa em desistir, você pensa em ir para outro caminho, mas, de novo, é como eu sempre falo, isso aqui é uma filosofia para a vida. E quando você consegue transferir essa vontade de desistir e ainda assim ter resiliência de vir, de manter os treinos, você chega no ápice máximo, né? Todo mundo quer chegar, que é a faixa preta, e até mesmo além dela, né? Hoje eu faço esse ano eu faço 2 anos de faixa preta, e até mesmo em faixa preta você tem momentos que você não tá bem, que você pensa que não tá legal, que você pensa em parar. Mas como na vida, quando é algo que você gosta, quando é um lifestyle que você leva, você consegue tirar muitas lições disso. Mas momentos para desistir, muitos. E quem você se tornou depois desses anos no jiu-jitsu? Eu vou olhar para o Douglas de 15 anos de idade, que era um adolescente fragilizado, fraco, e vou falar hoje o Douglas, que mês que vem completa 28 anos, que venceu todos os medos daquele garoto. Ainda tenho algumas travas na minha cabeça, talvez eu precisasse de ajuda profissional para lidar com elas, mas todos aqueles medos daquele garoto de 15 anos, medo de falar com os outros, medo de interagir com outros, medo de não ser bom o bastante. Hoje o Douglas de 28 anos ele não tem, ele se tornou um cara confiante, um cara que acredita em sua própria capacidade, que não é perfeito, sabe que vão ter dias bons e dias ruins, mas que está disposto a levantar todo dia e enfrentar esses problemas de frente. Você acha que o jiu-jitsu te ensinou mais sobre vencer ou sobre aprender a aceitar? Bom, as duas coisas. Dentro do jiu-jitsu nós não somos hipócritas, vamos voltar para o cenário competitivo. Quando nós vamos para uma competição, nós buscamos vencer, ninguém treina para chegar na competição e performar mal. Como eu falei, o treino é desgastante, cansa, então a gente quer vencer, mas como tudo no jiu-jitsu, você consegue tirar uma lição até mesmo nos piores dos cenários, porque até os melhores nomes que nós temos no esporte hoje, eles vão perder. Eu já perdi diversas vezes, já tenho mais derrotas do que vitórias, inclusive eu tenho um quadro de medalhas lá em casa, porém aquelas medalhas ali não são nem metade das competições que eu fui, então tenho muito mais histórico de derrotas do que vitórias. Aí dentro disso, você aprende lições com a derrota, sobre apontar os erros que você teve, melhorá-los. Então, nós buscamos as duas coisas no jiu-jitsu, né? Nós sempre treinamos buscando a vitória, mas até mesmo com a derrota nós conseguimos tirar boas lições. De que forma o jiu-jitsu te ensinou a lidar com a pressão, com os conflitos e os desafios da vida fora do tatame? Sou suspeito de falar, mas a gente brinca aqui dentro, né? Eu brinco com alguns alunos meus que eu também tenho isso pra mim. Até hoje eu não conheci um esporte que seja mais desconfortável do que o jiu-jitsu. É extremamente desconfortável você voluntariamente sair da sua casa que você estava confortável, entrar no seu carro confortável e você vir aqui tomar amasso de outras pessoas, tomar queda no chão, um cara mais pesado te sufocar, apertar o seu pescoço. Quando você aprende a lidar com esse desconforto, você consegue transferir essa resiliência de novo para sua vida. Então, se você conseguiu sobreviver ali à pressão de um cara 20, 30 quilos mais pesado que você, que está tentando apertar o seu pescoço, cara, isso fortalece sua mente num nível que um problema que aparece na sua vida não vai ser aquilo que vai te impedir, não vai ser aquilo que vai te jogar para baixo. Se você pudesse usar uma palavra, o que representa o tatame para o Douglas de quase 28 anos? Evolução. Evolução acho que é a palavra certa. E suas variantes, crescimento, aprendizado. Nós vamos trabalhar com uma palavra, a evolução, por conta que se você entra dentro de um tatame com a mente aberta, disposta a evoluir, se você treina numa boa equipe que está disposto a trazer os princípios, a filosofia que o jiu-jitsu tem para nossas vidas, não só vir aqui aprender a se defender ou praticar uma atividade física, eu duvido que você vai sair do tatame a mesma pessoa. Você sempre vai sair uma pessoa um pouquinho mais evoluída.
Por conta que foi o que eu falei, nós temos muita filosofia aqui dentro, filosofia que a gente não usa só aqui dentro, é uma filosofia que a gente consegue transferir para a sua vida e não tem como você sair uma pessoa menos evoluída de qualquer treino. Você sempre vai aprender uma coisa melhor, vai sair da academia um pouquinho melhor, um pouquinho mais resiliente, uma cabeça um pouquinho melhor. Para fechar, a última pergunta. Se você pudesse resumir o ensinamento que você teve no jiu-jitsu em uma frase para levar para a sua vida, qual seria? Que o jiu-jitsu tem capacidade de transformar as nossas vidas. Escutar tudo isso fez a gente perceber que jiu-jitsu vai muito além de uma luta. Ele vai te ajudar a moldar quem você é, como você vive e como você decide enfrentar a sua vida. Se você quer mais conteúdo, não somente sobre jiu-jitsu, nós queremos trazer coisas sobre diversos esportes aqui dentro e como o esporte consegue trazer essa transformação para a nossa vida, assim como o jiu-jitsu transformou a minha. Se inscreve no canal, deixa um joinha aqui nesse vídeo, ativa o sininho aqui para receber as notificações quando nós postamos um vídeo. Tem vídeo novo toda semana aqui. E é isso, galera. Obrigado por assistir.